Sejam todos bem-vindos ao canal Nerd All Generations. Hoje vamos trazer os piores CG do cinema parte 1. O que não vai faltar aqui é vergonha alheia. Mas antes peço a vocês que nos ajudem a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os Espíritos. Esse filme foi lançado em 1996 e tem como diretor Peter Jackson, que ao meu ver fez desse filme seu divisor de águas, pois antes desse filme ele fez alguns filmes tracheiras e outros sem grande repercussão, mas que depois desse aqui conseguiu arrumar o din-din para comprar computadores necessários para a Weta Digital, empresa fundada por ele que produziria no futuro efeitos especiais em computação gráfica, e assim teve como seu projeto seguinte a trilogia O Senhor dos Anéis, King Kong e a trilogia O Hobbit. Filmes aclamados pelo público e crítica, mas que infelizmente não se reflete nesse daqui. Os efeitos aqui são tanto quanto estranhos quando se trata do chroma key, a translucidez dos fantasmas e principalmente se tratando de mostrar as cenas da perseguição do espírito nas paredes da casa no começo do filme, e também todas as cenas que aparece o ceifador. Acho que se ele tivesse colocado um cobertor sacudindo no vento, o efeito teria sido bem melhor. Apesar de ter um elenco excelente com a presença de Michael J. Fox, Jeffrey Combs e Lee Ermey, que aqui está incrível, não conseguiu sair bem nas bilheterias. Com um orçamento de 26 milhões de dólares, acabou afundando com uma arrecadação mundial de 29 milhões de dólares. No mesmo ano foi lançado Independence Day, do diretor Roland Emmerich, que teve um orçamento de 75 milhões e arrecadou 817 milhões de dólares no mundo. Eu sei que é uma tremenda covardia, mas estou trazendo essa informação aqui a título de curiosidade. O Retorno da Múmia. Esse filme foi lançado em 2001 com um orçamento de 98 milhões de dólares e arrecadou 433 milhões. E teve a direção de Stephen Sommers, que também dirigiu filmes como Van Helsing e G.I. Joe, A Origem de Cobra. Como o próprio título já diz, esse filme é a sequência de A Múmia, lançada em 1999, que também foi dirigido por Stephen Sommers. Não que o CGI do primeiro filme fosse muito bom, mas nessa continuação eles despencaram na qualidade, mesmo tendo um orçamento um pouco maior que o primeiro, que foi lançado 2 anos antes. As cenas que mais me doem nos olhos são as dos soldados múmia saindo na mão com Brendan Fraser dentro de um ônibus em Londres, os pigmeus múmia passando geral na floresta, que apesar de ser engraçada, ainda é pra mim um trabalho preguiçoso CGI. Temos a ridícula cena de 9 segundos da Patrícia Velasquez caindo em uma valinha cheia de escorpiões, mas que ela poderia ter evitado só dando um pulinho e escapar dessa vergonha. Imhotep caindo numa fenda cheia de capirotos que parecem efeitos de chiclete. E lógico, tem a cena do The Rock, que todos estão careca de saber da velha piadinha, parece gráfico do PS2. E por incrível que parível, pra mim não é a pior cena de CG desse filme, que aliás a galera do canal Corredor fez uma melhoria nessa cena que ficou bem interessante, que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá pra saber como é que foi feita essa mágica. Pra mim, a pior cena de CG foi a do final, quando tudo em volta começa a ser sugado pra dentro da pirâmide e todos tentam escapar. Aqui você percebe que não teve o devido refinamento da cena e em vários takes só enxergamos borrões. Dá pra ver aqui que o estúdio, doido pra fazer dinheiro aproveitando o sucesso do primeiro filme, e pra não perder o hype, resolveu correr com a produção, mas com a mão fechada, não dando nem tempo e nem dinheiro pra fazer um trabalho que poderia ser bem melhor do que isso aqui. Mas mesmo assim, ele ainda fez din-din. O Oscar de melhores efeitos visuais desse ano foi para O Senhor dos Anéis, com a direção de Peter Jackson. Com um orçamento de 93 milhões de dólares, acabou arrecadando no mundo 887 milhões. Ou seja, com um orçamento menor ganhou o Oscar, enquanto o Retorno da Múmia nem para disputa foi. Mortal Kombat: Aniquilação. Esse filme foi lançado em 1997 e tem John R. Leonetti em seu primeiro trabalho como diretor de um filme. Se é que eu posso chamar isso aqui de filme. Hoje ele tem em seu currículo filmes como Annabelle, Invocação do Mal, Sobrenatural 2 e algumas parcerias com o diretor James Wan de Aquaman. Porém, creio eu que seu primeiro trabalho que vamos mostrar aqui e agora poderia ter sido também o seu último. Honestamente, esse cara foi muita sorte não ter acabado com sua carreira em Hollywood. Essa continuação do filme de 1995, que também não foi nenhum primor em efeitos especiais, mas que pelo menos fez din-din nas bilheterias, ao contrário dessa vergonha ali aqui que conseguiu a proeza de torrar 30 milhões de dólares, sabe lá com o quê, mas que com certeza a parte que foi gasta nos efeitos especiais não daria nem para pagar uma paçoca no dia de hoje. Cara, os defeitos especiais desse filme começam quando uma penca de ninjas fica pulando mais que perereca na frente de um chroma key que parece ter sido feito por uma criança de 6 anos. As coreografias aqui são de envergonhar as brigas do Chaves contra o Kiko. A cena em que o Jax salva a Sonya Blade do ataque de um monstrengo de CG de PS1 são ridículas. Meu Deus, a cena do final, quando Liu Kang e Shao Kahn viram dragões. Cara, a cena de sangrar os olhos. Não há nada que se aproveite aqui nesse chorume visual. Até as interpretações são péssimas. Também esperar o que de um ator que recebe um roteiro desse?
Somente o Robin Shaw e a Thalissa Solto voltaram para reprisar seus papéis aqui, muito provavelmente por obrigação contratual ou porque estavam com os boletos do mês atrasados. Os outros atores fizeram muito bem não terem voltado para essa tremenda furada. Essa vergonha arrecadou 51 milhões no mundo e acabou enterrando a franquia em live action por anos. Nesse mesmo ano foi lançado Titanic do diretor James Cameron, com um orçamento de 200 milhões de dólares, que arrecadou mais de 2 bilhões de dólares no mundo e ainda levou para casa o Oscar de efeitos visuais e abocanhou mais 10 Oscars na leva. Fazendo uma comparação rápida, é como um elefante esmagando uma pulga. Quarteto Fantástico. Nesse filme temos o quarteto mais famoso da Marvel indo para os cinemas em live action pela primeira vez. Só lembrando aqui que também foi produzido um filme de baixíssimo orçamento em 1994 pelas mãos de Roger Corman, o cara mais mão fechada de Hollywood. Porém, esse filme nunca viu a luz do dia oficialmente, porque na época o seu orçamento era de $1 milhão, que na mão de Roger Corman já dá para imaginar a pérola que saiu dessa ostra estragada. O filme era um chorume tão grande que o estúdio destruiu a película para não passar vergonha, mas não sem antes algum sem vergonha conseguir fazer uma cópia e distribuir pirateando o filme que nunca foi para o cinema. Quem sabe um dia façamos um vídeo falando desse bolo fecal. Mas se você quiser matar a curiosidade, ele está de graça aqui na plataforma. Após isso, somente 11 anos depois, a Fox, que detinha na época os direitos dos personagens, resolveu bancar um novo filme do grupo que foi lançado em 2005 com um orçamento de $100 milhões. Os efeitos práticos do filme são relativamente bons, mas quando chega na hora do CGI, aí começa a vergonha. A cena em que os personagens ganham seus poderes é um borrão psicodélico em que não podemos ver nem definição e muito menos profundidade. Para mim, parece ter sido feito na correria. O CGI dos poderes de cada herói quando são mostrados é uma tristeza. A Mulher Invisível, quando ela fica invisível, vemos que é um efeito básico do básico, não tem nada de especial ali que já não temos visto em outros filmes. As transformações do Tocha Humana são estranhas porque há momentos que o CGI está razoável, mas tem transições parecendo borrões que não parecem nem chamas de verdade. Toda a cena em que ele aparece em ação é visível essa falha de qualidade entre um take e outro. Quando o Senhor Fantástico usa seus poderes no filme, não tem nenhum momento que se salva o CGI. Em todas as cenas ele fica parecendo um bonecão de borracha sem nenhuma definição. A pele do cara não parece nem humana, não parece nada real. E quando ele estica o uniforme, então é a vela preta e caixão. Já o Coisa, por ser efeito prático, é o que mais se aproxima da realidade. Nas cenas em que ele aparece, praticamente tudo em sua volta é efeito prático. Pelo menos isso nos serve como alívio quando nós assistimos defeitos especiais desse filme. Quarteto Fantástico arrecadou $330 milhões no mundo e contou com a direção de Tim History, que também dirigiu a sequência Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado de 2007. Para comparação, o Oscar desse ano foi para King Kong de Peter Jackson, que teve um orçamento de 207 milhões e arrecadou $550 milhões no mundo. E ainda levou para casa o Oscar de melhores efeitos visuais, melhor edição de som e melhor mixagem de som. X-Men. Esse filme conta com Bryan Singer na direção e que também dirigiu mais 3 filmes da franquia X-Men. Ele possui em seu currículo a direção de sucessos como Os Suspeitos e Bohemian Rhapsody, mas também tem fracassos como Superman, o Retorno e Jack o Matador de Gigantes. Aqui temos a primeira aparição da equipe de mutantes mais famosa do universo Marvel nos cinemas, e foi nele que nos foi apresentado Hugh Jackman como Wolverine, que permaneceu no papel do personagem por incríveis 18 anos e forjou em adamante e fogo o nosso querido mutante como conhecemos hoje. X-Men se tornou um sucesso, que acabou rendendo uma franquia que conta hoje com 7 filmes e vários spin-offs que se estendem pelo universo Marvel nos cinemas, e que continua até hoje apesar dos seus altos e baixos. Mas apesar de tudo isso, X-Men de 2000 é um filme que conta com um CGI bem capenga. Isso pode ser visto nas cenas de transformação em mutante do Senador Kelly, quando ele foge do cativeiro do Magneto por entre as barras da janela e quando ele chega até uma praia lotada do jeito que vê o mundo, peladão. Mas a pior cena do Senador Kelly como mutante é quando ele vira a lenda em cima de um leito de enfermaria dos X-Men. Ele acaba se transformando em uma bolha de líquido e estoura. Ridículo aquilo ali. A cereja do bolo aqui é a cena do Wolverine na Estátua da Liberdade. Ele sai na mão com o dente de sabre que joga ele no ar, mas para não cair se transforma em um bonecão de CGI sem vergonha e dá uma pirueta, se agarrando na coroa da Estátua da Liberdade para não despencar, e depois de um corte safado para fazer a transição da imagem, ele volta assim de carne e osso. Se tivessem feito essa cena em stop motion, provavelmente tinha ficado muito melhor. Mas apesar de tudo isso, a película conseguiu com um orçamento de $75 milhões arrecadar 296 milhões em todo o mundo. E sem falar que construiu uma franquia que está aí até hoje. Para compararmos, nesse mesmo ano estreou Gladiador do diretor Ridley Scott com um orçamento de 103 milhões e arrecadou $460 milhões no mundo e levou para casa facinho o Oscar de melhores efeitos visuais daquele ano. Aqui termina a parte 1 dos piores CGI do cinema. Se ficou conosco até agora, peço por favor para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando like para fortalecer e acionando o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais uma vez agradeço a todos e vazei!